Estamos pregando, estamos ensinando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos no capítulo 2. Eu quero fazer uma breve, bem breve mesmo, recapitulação do que nós estamos aprendendo. E o tema do nosso estudo, da epístola, é esse que está aí já na tela. A supremacia de Cristo. É sobre isso que Paulo fala em toda a carta. É isso que ele apresenta, principalmente para combater um falso ensino, uma heresia, que está adentrando a igreja em Colossos, que alguns querem ensinar aos cristãos ali em Colossos, e desviando eles do foco e do centro que é Cristo. Então Paulo destaca a supremacia de Cristo para defender-se desses falsos ensinos e defender os cristãos para que eles não se desviem desses ensinos. Então nós vimos já na carta, nós temos uma introdução no primeiro capítulo até o versículo 14, e nós estamos na segunda ou terceira, contando a introdução, sessão da carta, no capítulo 2. Na primeira sessão, Paulo apresentou a supremacia. Isso vai do versículo 15 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 7. E hoje nós estamos encerrando, é o último texto, da segunda sessão, que se encerra no capítulo 2, onde Paulo defende essa supremacia, combatendo o falso ensino. Então nós vimos, desde o versículo 8 deste capítulo, várias características desse falso ensino que estava sendo propagado ali na região de Colossos. Nós vimos que esse falso ensino envolvia filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo e uma série de coisas que Paulo, uma série de termos que Paulo utiliza. E depois nós vimos que a solução que ele apresenta é a satisfação na suficiência de Cristo. Na semana passada, pela manhã, nós trabalhamos esse tema aí, como não crescer espiritualmente. E Paulo vai mostrando isso. Como não crescer, como não ter uma vida de crescimento espiritual, que era por meio dos ensinos falsos que estavam sendo dados ali aos colossenses. E agora nós vamos continuar o texto da semana passada, que é uma continuação, que é parte 2 da nossa mensagem aí, como não crescer espiritualmente, parte 2, né, a última exortação de Paulo àqueles irmãos ali. Nós vimos, na semana passada, já vou voltar a esse slide, que Paulo destacou duas coisas. Primeiro, não se cresce espiritualmente por meio de práticas legalistas. Isso nós vimos nos versículos 16 e 17. Você pode olhar para o texto agora, nós vamos reler, onde Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então Paulo fala, olha, essas questões dos alimentos, e tem toda uma característica do legalismo judaico aqui nessa heresia, dos alimentos puros ou impuros, dos dias de festa que os judeus celebravam ou não, isso não torna ninguém salvo. Não se é salvo pela observância disso, pela observância da lei, nem se santifica por meio disso. Então Paulo fala, crescimento espiritual não vem por meio de obediência de práticas legalistas apenas, da obediência da lei, que tem o seu valor, como nós vimos, que revela o caráter de Deus, mas que é insuficiente para salvar o homem, porque o homem é pecador. O defeito não está na lei, a lei é boa. A lei vem de Deus e reflete o seu caráter, mas o problema está no homem que é pecador e não consegue cumpri-la. Por isso que é impossível ser salvo pela lei. E Paulo argumenta isso aqui. E o segundo, por meio de experiências místicas. Nós vimos versículos 18 e 19, quando Paulo diz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuados, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então Paulo, ele combate aqui dois problemas que estavam presentes nessa heresia. Um é o legalismo judaico, o entendimento que você pode ser salvo por meio do cumprimento da lei, e o outro é esse culto aos anjos, baseado em visões e uma série de experiências místicas que esses falsos mestres falavam que tinham e que colocavam como superior à revelação que Deus tinha dado por meio dos apóstolos. Então eles começaram a ter uma série de práticas de culto de anjos, de visões, de uma série de coisas que não era aquilo que os apóstolos tinham ensinado e que tirava o foco de Cristo e da palavra de Cristo. E aí Paulo combate também esse falso ensino. Já no texto de hoje, nós vamos ver um último elemento que Paulo coloca aqui, que muitas vezes é chamado
na teoria de ascetismo. E que, na verdade, o que nós vamos ver, na verdade, é que é por meio de regras restritivas. Você não cresce espiritualmente simplesmente por meio de regras restritivas. Nós vamos ver isso na mensagem de hoje. Mas só voltar um pouquinho para considerar aquilo que a gente vai ter como propósito central da nossa mensagem hoje à noite, é que qualquer prática religiosa que não tem Cristo como centro é um impeditivo para o crescimento espiritual. Você estava aqui domingo passado, você viu que é a mesma proposta. Nós estamos dentro de um mesmo texto. Então, qualquer prática que não tem Cristo como centro, como supremo, como suficiente, não só não dá crescimento, não fornece crescimento, como impede o crescimento. Como atrapalha o verdadeiro crescimento. O verdadeiro crescimento só vem por meio de Cristo, da sua obra, da sua pessoa, da sua palavra. Então nós vamos ver isso hoje, trabalhando principalmente esse terceiro ponto, que o crescimento não vem por meio de regras restritivas. Vamos reler o texto? Se eu não me engano, a versão lida pelo irmão Jonathan foi a versão NVI? Sim. Eu estou lendo na versão atualizada, não temos problema com isso. Tá bom? O pastor Carlos prefere pregar na NVI, eu prefiro pregar na atualizada, são duas versões, duas boas versões. Eu desde criança memorizei versículo na atualizada, então sou mais tradicional com relação a isso. Né? Os versículos que eu sei de cor são nessa versão, então eu acabo usando a versão atualizada e eu vou ler nessa versão agora. Versículo 20 a 23 de Colossenses 2 diz assim: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra, rogando que o Senhor nos ensine nessa noite como obter o verdadeiro crescimento espiritual por meio do Senhor. Esse só pode vir ligado a Cristo. Esse só acontece por meio da união que nós temos com Cristo. E nós queremos que a nossa vida seja um reflexo do nosso relacionamento com o nosso Salvador. E que isso produza crescimento na sua igreja. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos dividir a nossa mensagem, como nós temos um pouquinho mais de tempo à noite do que pela manhã, nós vamos dividir a nossa mensagem em 4 pontos aqui, nesses 4 versículos que Paulo nos traz. E o primeiro motivo que Paulo dá, que Paulo mostra, que o crescimento não vem simplesmente por meio de regras restritivas. O primeiro motivo para isso é que a nossa união com Cristo é o que transforma. Por quê? Seria a pergunta. Por que as regras restritivas que esses irmãos estão ensinando não produzem salvação nem crescimento? Não produzem santificação? Primeiro, porque é a nossa união com Cristo que transforma. Olha o versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Como disse, o terceiro elemento presente aqui na heresia em Colossos era um ensino dos falsos mestres de que certas regras rigorosas, chamado, como a gente diz, de ascetismo, deveriam ser cumpridas para que a pessoa fosse salva e fosse santificada. Por isso era necessário se abster de alimentos, já foi falado isso no texto anterior, de todo tipo de prazer, e o objetivo é alcançar um nível superior de espiritualidade com isso. Você já viu aqueles grupos religiosos que eles se flagelam? Autoflagelam. É a ideia do ascetismo aqui. Eu faço tudo de forma restrita, eu maltrato o corpo e restrinjo o corpo, porque na ideia da heresia o corpo é mau e a alma é boa. Então eu faço o corpo sofrer e eu fazendo isso eu cresço espiritualmente. Isso é o que está por trás da heresia que está aqui em Colossos. A ideia de ou alcançar o favor dos deuses, ou aplacar a ira dos deuses. No caso aqui de Deus, eles acreditavam em um Deus.
ou receber até uma revelação divina, ou até a própria salvação por meio da aflição do corpo. Por isso que Paulo vai falando a respeito dos lemas dos falsos mestres aqui, que nós vamos ver no versículo 21 daqui a pouco. Não toque nisso. Não manuseie isso aqui. Não prove isso aqui. Se você tiver restrições, autoflagelação, muitos negavam a validade do casamento. Paulo fala sobre um outro grupo, falando para Timóteo, em 1 Timóteo, de um grupo restritivo também, que negavam o casamento e as relações sexuais lícitas dentro do casamento como um meio de mortificar a carne, de fazer a matéria, o corpo sofrer e aí elevar o espírito, nessa visão que eles tinham. Então era algo muito característico no mundo antigo, nas religiões orientais, e também ficou famoso isso dentro do próprio cristianismo. Você conhece um pouco da história do cristianismo? Na Idade Média, isso ficou comum. Surgimento de mosteiros, isolamento, onde as pessoas se isolavam da sociedade para que isso trouxesse algum tipo de crescimento espiritual. Abstinência sexual, votos de silêncio, que em alguns casos duravam dias até anos. As pessoas falam, não posso falar nada. Fazer um voto de silêncio para eu crescer espiritualmente. E às vezes durava anos. E não pense assim, não, ia ser bom se fizessem isso em casa. Alguns estão rindo assim, né? Não pense assim, não. Porque a ideia aqui era dessa aflição maior que poderia ter. Uso de vestimenta desconfortável, dormir em camas duras, longos jejuns, ficar sem dormir. Eram várias práticas que na Idade Média alguns acharam que isso traria crescimento espiritual ao fazer. Parece que não conheciam o texto de Colossenses, né? Paulo termina falando isso não tem valor algum contra a sensualidade. Não tem valor algum contra os desejos, como foi lido na outra versão, contra os desejos da carne. Não é isso que nos santifica. E é evidente que nós devemos cuidar do nosso corpo. É evidente que nós devemos ser pessoas disciplinadas. Isso é algo bom. Mas o problema da visão desses falsos mestres aqui que Paulo está combatendo é que eles achavam que eles obteriam o favor de Deus ou a salvação por meio de observar essas práticas restritivas. A ideia é o seguinte, talvez você já veja isso na nossa sociedade também. Eu vou fazer um sacrifício para Deus, porque aí Deus vai me recompensar. Isso é comum na nossa sociedade também. Eu vou fazer uma caminhada, eu vou até não sei qual lugar a pé, eu vou subir de joelho uma escadaria, porque se eu fizer um sacrifício e restringir e fazer sofrer, isso vai me trazer espiritualidade. Isso vai me trazer algum tipo de espiritualidade. Então os falsos mestres, eles ensinavam nesse caminho. Mas o que Paulo mostra no versículo 20, que nós lemos, é que crescimento espiritual não vem por isso, mas vem por meio da nossa união com Cristo. O versículo começa com uma palavrinha se, pelo menos na minha versão. Se morrestes com Cristo. Mas na NVI, a palavrinha usada é melhor. Se eu não me engano, é já que, ou algo do tipo. Já que. E a ideia aqui não é de dúvida, porque se para a gente parece dúvida. Se você morreu com Cristo, mas não é essa a ideia. A ideia é, já que você morreu com Cristo, isso é um fato. Paulo está indicando, ele não está questionando, ele não está colocando em dúvida, ele está afirmando aqui. Já que você, cristão, da igreja em Colossos, morreu com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? É a pergunta dele. Por que você está se sujeitando a esse tipo de ordenança? Paulo leva o raciocínio a um absurdo. Você morreu com Cristo, está unido a Cristo, por que você acha que você vai ser santificado por meio da obediência de regras restritivas? É o argumento de Paulo, aqui. E quando ele diz morrer com Cristo, ele está falando desse simbolismo, né, da nossa morte. A partir da nossa salvação, nós morremos para a antiga natureza, morremos para o mundo, morremos para o eu, e agora vivemos para Cristo. Assim como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, nós morremos e ressuscitamos. Isso é simbolizado no nosso batismo. Quando temos batismo aqui, toda vez que lembramos do batismo, simbolizamos isso. Morremos com Cristo e ressuscitamos uma nova vida.
temos uma nova natureza em nós. E Paulo está falando sobre isso. Vocês morreram com Cristo. Morreram para os princípios elementares deste mundo, para os rudimentos deste mundo, e aqui entra aquela visão que nós já trabalhamos, dos falsos mestres também, de que os anjos eram seres intermediários que controlavam esses princípios elementares do mundo, esses anjos ou seres espirituais. E Paulo fala, vocês já morreram. Morreram para o domínio das trevas. Lembra de Colossenses 1,13? Vocês eram do império das trevas, agora ele vos transportou para o reino do Filho do seu amor. Vocês já morreram para isso, para os princípios mundanos contrários a Deus, e vocês estão em Cristo. Isso significa que a base para a santificação do cristão, para a salvação e para a santificação, é a nossa união com Cristo. Não é a obediência a regras. Isso não significa que não existam regras. Daqui a pouco vai vir o capítulo 3. O capítulo 3 vai falar de algumas condutas que nós temos que ter na parte prática. Mas significa que nós não conseguimos o favor de Deus por causa de regras. Talvez isso seja algo que tem que mudar na mente de muitos. A ideia de que eu consigo o favor de Deus, Deus me abençoa, eu consigo estar mais próximo de Deus porque eu fiz determinada coisa. Isso é uma religião baseada nas obras. Baseado naquilo que eu faço. O que eu preciso fazer para ter o favor de Deus? Se eu sou salvo. Estou falando já do salvo. O que eu preciso fazer para ter o favor de Deus? Ninguém quer se arriscar? Eu não preciso fazer nada. Eu já tenho o favor de Deus em Cristo na cruz. Isso é o Evangelho. Cristo já pagou. Eu já tenho comunhão com Deus por meio do que Cristo fez na cruz. Eu faço o que faço como cristão, eu oro, eu leio a Bíblia, eu obedeço a Deus, não é para conseguir algo de Deus. Eu faço isso por gratidão ao que Deus fez na minha vida. Ao que Cristo fez em minha vida. O que me motiva a santificação é a minha união com Cristo, o que Cristo já fez na minha vida. Inclusive me dando uma nova natureza, me transformando e me possibilitando mudança. Eu não faço para conseguir algo de Deus, senão é um cristianismo totalmente egoísta. Na verdade, eu estou fazendo algo só porque eu quero algo em troca. Eu quero uma barganha com Deus, como muitos fazem hoje em dia. Vou fazer porque Deus vai me recompensar. Vou fazer porque Deus vai me dar alguma coisa. E Evangelho não é isso. O Evangelho mostra que nós fazemos o que fazemos por gratidão, pelo que Cristo já fez. Nós já temos o favor de Deus sobre as nossas vidas. É isso que Paulo está falando aqui. É a nossa união com Cristo que transforma, que salva, que santifica, que aperfeiçoa a vida do cristão. Não é uma lista de regras rígidas, mas a nova vida em Cristo. O argumento de Paulo é que é absurdo voltar a viver como se você não tivesse uma natureza em Cristo, como se regras pudessem te fazer aceito diante de Deus. É um absurdo para o cristão. É uma falta de entendimento do que é o Evangelho. É um apelo por uma salvação por obras. Ou por uma santificação por obras. Pelo cumprimento das regras. Lembra de Paulo falando aos Gálatas? Logo no comecinho da epístola. Admira-me que vocês passaram para outro evangelho. Vocês foram salvos pela graça e acham que agora vocês vão ser santificados por meio das obras da lei? É a mesma crítica aqui, para um grupo que está falando que para você ser salvo, para você ser santo, você tem que cumprir uma série de normas e de regras. E aqui a visão está invertida. Eu sei que isso muitas vezes pode parecer confuso. Porque nós podemos ter duas pessoas na igreja fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas práticas, servindo da mesma forma, orando as mesmas orações, lendo a mesma quantidade da Bíblia, e uma está fazendo por gratidão e a outra está fazendo para tentar conseguir o favor de Deus. Nem sempre a prática externa nos ajuda na avaliação. Uma pessoa pode estar fazendo ser uma pessoa muito útil e muito prestativa na igreja,
Mas talvez esteja fazendo isso porque ela acha que ela, por meio disso ela vai conseguir chegar até Deus. E outra pode estar fazendo isso por gratidão ao Senhor, porque pelo que o Senhor já fez na vida dela. Então, às vezes, a atitude externa nem sempre mostra a realidade do coração e do entendimento. Por isso a pergunta é: por que você lê a Bíblia? Insistentemente, os pastores dessa igreja pregam e alguma hora você vai ouvir assim: você tem que ler ler a palavra do Senhor. Mas por que você lê a Bíblia? Por que ora? Por que serve na igreja? Às vezes nós criamos um raciocínio que é o raciocínio inverso. Em vez de nós pensarmos, não, eu leio a Bíblia porque eu quero conhecer o Senhor que me salvou por gratidão a Ele, por amor a Ele, nós colocamos a leitura da Bíblia como uma regra. Ou como algo como uma forma de alcançar o favor de Deus por meio dela. Vou ler porque se eu não ler, Deus não vai me abençoar. Vou orar porque senão... E aí não há amor ao Senhor. Há só um jogo, onde o grande beneficiado sou eu, no final das contas. Estou fazendo isso, não é por causa do Senhor, não. É por causa que eu fazendo isso, o Senhor vai me recompensar de alguma forma. Entende o problema do argumento dessas regras restritivas? Elas têm o foco no homem. Eu faço isso para conseguir algo. Eu não faço isso pelo que o Senhor fez. Eu não faço isso porque eu me deleito em conhecer o Senhor. Porque eu amo estar em relacionamento com o meu Deus. Depender dele em oração. Porque eu amo estar na casa do Senhor, cultuando o Senhor, estando com o povo dele. Viram regras. E aí, talvez por isso, as coisas começam a se tornar pesadas para alguns de nós. Ai, tem que ir na igreja hoje. Ai, tem programação da igreja, tem que fazer isso. Nossa, tem reunião. Ah. Se é uma lista de regras para você, vai ser pesado mesmo. E outra coisa, não vai valer nada. Se não é por amor ao Senhor, se não é por gratidão ao que o Senhor fez na sua vida, será uma lista de regras e de normas a serem cumpridas. E é isso que Paulo começa combatendo aqui. É a nossa união com Cristo que transforma. Note que todas as desculpas que a gente usa, quando temos isso em mente, elas caem por chão. Elas caem por terra. Ah, eu não gosto de ler. E daí? O que isso tem a ver com o que a gente está falando? Ah, eu não gosto de tal coisa, não me sinto bem. E daí? Quem disse que é para gostar ou se sentir bem? É por amor ao Senhor. Não importa se você gosta de ler ou não. Se você ama o seu Senhor, você vai querer conhecer o seu Senhor. E ele decidiu se revelar na palavra escrita. Hoje temos outros meios, você pode até ouvir, uma série de outros recursos que nós temos, não tem nenhum problema com isso, mas ele decidiu se revelar por meio da palavra escrita. Deus poderia ter no Éden já criado uma câmera HD e filmado tudo. Ele não o quis. Ele quis revelar por meio da sua palavra. Se você ama o Senhor, você vai querer conhecer o seu Senhor. Tem nada a ver se você gosta de ler ou não. Tem nada a ver se é seu estilo ou não. Tem nada a ver se está calor, se está frio, se tem que acordar cedo ou acordar tarde. Não tem nada a ver com isso. Se é longe ou se é perto. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa união com Cristo. Com o nosso amor ao Senhor. Com o nosso privilégio de conhecer a Cristo. Falar com Cristo. Estar com os irmãos em Cristo. Enquanto nós não vermos isso como um privilégio que nós temos, se tornarão regras pesadas. Talvez por isso que Jesus disse: o meu fardo é leve. Diferente do dos fariseus, que era cheio de regras e era pesado. O meu jugo é suave. Porque quando você ama o Senhor, essas coisas não se tornam peso. Elas se tornam prazer. Prazer de servir. Prazer de conhecer. Prazer de se relacionar. Prazer de adorar.
prazer de estar com o Senhor e com o povo do Senhor. O primeiro argumento de Paulo é impossível que as regras restritivas produzam santificação, porque é a nossa união com Cristo, a nossa nova vida em Cristo, que produz transformação. Somente Cristo pode transformar verdadeiramente. Regras não têm esse poder. O segundo argumento de Paulo é porque as regras restritivas elas não produzem crescimento porque elas são tentativas humanas de solução. Olha os versículos 21 e 22. O lema dos falsos mestres. Não manuseis isto. Não proves aquilo. Não toques naquilo outro. Segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Os falsos mestres estavam ensinando uma série de restrições. E eles tinham esse lema aí. Você não pode manusear, você não pode provar, você não pode tocar. E parece que há uma progressão aqui. No que Paulo está falando. Não manuseie. Não manuseie. É o primeiro mandamento. Vai se tornando mais restritivo. Não prove. Você não pode manusear, você não pode nem provar. Não toque, nem toque. Parece que há uma progressão aqui, onde as regras vão ficando cada vez mais restritivas. Numa tentativa de alcançar o favor de Deus. Uma tentativa de se santificar por meio disso. Quanto mais rígido você for, mais espiritual será. Essa é a ideia por trás do ensino. Abra comigo em 1 Timóteo capítulo 4. Rapidinho, deixa o dedo marcado aqui que nós vamos voltar para Colossenses. Só para ler um texto e de como isso é algo semelhante do que Paulo está combatendo na sua epístola a Timóteo, provavelmente ali na região de Éfeso, onde Timóteo era pastor. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então Paulo está combatendo algo parecido aqui. Tem alguns falsos mestres, e Paulo um pouco mais duro do que em Colossenses, aparentemente, que fala que são espíritos de demônios, enganadores, que apostataram da fé, bem forte na sua fala ali. Eles proíbem o casamento, eles restringem alimentos que Deus não restringiu, que Deus criou, que são bons, achando que por meio dessas regras se consegue alguma coisa. Então, a mesma ideia está presente aqui. Qual é o grande problema dessa falsa espiritualidade que Paulo detecta aqui, ou o segundo grande problema? Ela procede do coração enganoso do homem. São tradições dos homens. Está preocupado com coisas exteriores e passageiras. Paulo fala, essas coisas com uso se destroem. São passageiras. Não tem valor eterno. Paulo diz que com uso essas coisas vão passar. Não podem ser supervalorizadas. Ela procede de um coração pecaminoso, enganoso, que acha que consegue receber algo de Deus por meio da sua estratégia. Se eu for bem bonzinho e fizer tudo isso aqui, Deus vai. É uma falácia. É um argumento equivocado, porque é baseado no homem e não na revelação divina. Não no verdadeiro evangelho revelado por Deus, mas na tradição dos homens. Olha o que Cristo falou sobre isso. Mantenha a sua Bíblia aberta em Colossenses, mas volte para Mateus capítulo 15 aí. Olha o que o Senhor Jesus Cristo falou sobre isso no Evangelho de Mateus capítulo 15. Aos fariseus, um grupo que também falava muito sobre essa ideia dessas regras restritivas. Versículo 7 começa com uma expressão de Cristo. A expressão é hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. A mesma expressão que Paulo usa aqui.
que é uma citação já de Isaías, como o texto diz aqui. Esse povo está preocupado com o exterior. Me honra com os lábios. Mas o que eles têm são doutrinas de homens. Não é o verdadeiro evangelho. Está preocupado com coisas exteriores. Está preocupado com o que as pessoas vão achar. Está preocupado em se parecer espiritual. Por meio de tradições humanas. E não por meio do verdadeiro evangelho. Cristo já combateu isso. E Paulo combate isso aqui. As tentativas humanas de solução não produzem crescimento espiritual. O que é espiritualidade para você? Pense em um irmão espiritual aí. Pensou? Qual é a descrição que você faz disso? Às vezes nós criamos uma falsa espiritualidade. O irmão espiritual é aquele que não assiste TV. Tem nem TV em casa. Isso é espiritual. O irmão espiritual é aquele que não usa a internet. Facebook, nem pensar. É do diabo. O WhatsApp piorou. Ele não usa essas coisas. Esse irmão é muito espiritual para usar essas coisas. Ele não usa determinado tipo de roupa. Uma mulher espiritual é aquela que não usa calça. Ela é mais espiritual. Não ouve determinado tipo de música. Não toca determinado tipo de instrumento. Porque tem instrumento que não é espiritual, não é mesmo? Cadê a Débora? A menos espiritual de celebração é a Débora, porque ela toca bateria. Espiritualidade não tem nada a ver com isso. Muitas vezes medimos espiritualidade por uma série de regras de pode e de não pode. É claro, evidente, que nós não podemos fazer o que queremos, pois temos uma nova vida em Cristo. É claro que devemos tomar o cuidado com o nosso testemunho. Mas achar que a santificação vem de uma lista de regras a serem cumpridas é tradição dos homens e não de Deus. Nosso coração nos engana. E muitas vezes nos engana para acharmos que as práticas exteriores são muito mais importantes do que o interior. Nos engana porque às vezes nós vestimos uma máscara. Uma máscara de domingo. Onde no domingo tudo é diferente. E todos são espirituais, camuflados. Mas isso são tradições dos homens. A grande pergunta é: você está mais preocupado em agradar a Deus, conhecê-lo, se deleitar nele, ou seguir uma série de regras que te identificam como alguém espiritual? Tu é espiritual. Ela fala baixinho. Ela gasta todo o tempo orando. E note, eu estou falando de coisas boas e não estou menosprezando a oração. Mas às vezes nós criamos uma falsa espiritualidade. Uma falsa realidade. Para passar uma impressão. Mas que não revela um interior que ama ao Senhor. Os fariseus oravam muito. Jejuavam. Faziam uma série de práticas. E a palavra de Jesus para eles foi: hipócritas. Entenda, como eu disse, a oração é fundamental. E podem ter pessoas orando porque amam ao Senhor. Mas mesmo nas suas práticas devocionais, você tem que tomar cuidado para que isso não seja um meio de cumprir regras e de achar, de se colocar como mais espiritual do que os outros, porque você faz certas coisas e os outros não. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. O terceiro elemento que Paulo coloca é porque elas aparentam sabedoria, mas revelam arrogância. Por que o cumprimento de regras restritivas não conduz ao crescimento espiritual? Porque elas aparentam sabedoria, mas revelam
Arrogância. Olha o versículo 23, ou parte dele. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético. Paulo mostra que essa observação dessas regras rígidas não produzem crescimento, porque elas parecem sábias, mas revelam, muitas vezes, arrogância. Elas parecem piedosas, parecem espirituais, mas a ideia do termo aqui utilizado é elas são fabricadas. Elas não são verdadeiras. Elas são fabricadas, são cultos de si mesmo, para a própria glória, com falsa humildade e arrogância. Volte comigo, é o último texto que nós vamos sair agora, para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 1. Note que Cristo está falando, vai falar de uma série de práticas boas e importantes aqui. Tá bom? As práticas não são ruins. Mas note o que ele está condenando. O versículo 1, inclusive, é a tese do que ele vai exemplificar depois. Ele diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a tua porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nós vamos pular a oração do Pai Nosso, que Cristo vai exemplificar a oração. Vamos para o versículo 16. Quando jejuardes, não vos mostrareis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Está notando a crítica de Jesus aqui aos fariseus? Por que eles fazem o que eles fazem? Porque eles querem ser vistos pelos homens. Qual é o problema aqui em Colossos? Aqueles que seguiam as regras restritivas eram os espirituais, na visão dos falsos mestres. Eram vistos por todos fazendo essas coisas, eram os espirituais. Os outros não. E o texto não está condenando, não fala que você não pode orar em público. Muita gente pega esse texto, tira de contexto e começa a inventar um monte de coisa. Não está falando que você não pode orar em público, não está falando que você não pode dar oferta, não está falando que você não pode... Não está falando nada disso. O texto está falando que muitas vezes há a tentação de fazer por ser visto pelas pessoas e não para o Senhor. Por isso que ele ilustra do secreto. Só vai orar em secreto quem ama o Senhor. Quem ora para ser visto pelos outros, caso dos fariseus, ele vai orar em público. Para que as pessoas notem. Ele vai tocar trombeta antes de dar esmola, para que todo mundo veja. Ele vai bagunçar o cabelo e parecer cansado para mostrar que ele jejuou. Para que todo mundo veja. E aqui o texto diz que não é o exterior, não é algo produzido, não é algo na própria capacidade de cumprir as regras, mas é algo que se baseia na graça de Cristo, que salva, mas que também santifica. Não se baseia no mérito de conseguir cumprir certas exigências, de parecer rigoroso, de trazer admiração pelas pessoas, de parecer algo sábio, mas que só promove o eu. Por isso que é falsa humildade e verdadeira arrogância. É o que Paulo está falando aqui. Só promove o eu. Eu sou mais espiritual porque eu faço isso. E todos devem contemplar a minha espiritualidade. É falso, é fabricado. Não tem relação com Cristo e com o seu evangelho.
O que é espiritualidade? Cuidado, meus irmãos, com a falsa religiosidade, com as tentativas de obter o favor de Deus por meio de regras, de se achar mais espiritual pelo cumprimento de regras. Entenda, existem coisas que auxiliam e coisas que atrapalham a nossa vida espiritual. De fato. A gente brincou, né? Televisão, internet, todas essas coisas. Elas não são ruins. Mas se você depende da forma que você usar, ela vai ser ruim. Não adianta impor uma regra e falar assim, ó, agora, nessa igreja, para ser membro não pode assistir televisão. Isso vai causar espiritualidade no povo? Não vai. Porque não se alcança a espiritualidade por meio do cumprimento de regras. E isso é uma armadilha. Uma armadilha porque as pessoas que fazem isso com esse propósito começam a se achar mais espirituais. Que é o que está acontecendo aqui. Começam a se achar diferentes. As práticas espirituais, devocionais, elas são ótimas quando não são um fim em si mesmas. Quando focam no Senhor, no amor por Ele e não na nossa vida. Entenda, até o que é bom e muito bom pode ser feito de maneira errada e egoísta, com foco voltado para o eu. Por isso que as Escrituras nos chamam a sondar o coração. As práticas revelam o que há no nosso interior, mas as práticas em si não produzem o interior transformado. Por fim, por que essas regras restritivas não conduzem ao crescimento? Porque elas são inúteis na luta contra o coração pecaminoso. Finalzinho do versículo 23. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Por fim, Paulo mostra que essas regras não produzem crescimento, porque elas não conseguem matar a natureza pecaminosa que há em nós. Elas não têm valor algum contra a nossa natureza carnal. Elas falham em um ponto central. Elas não possuem o poder de vencer o coração corrompido do homem. Só o Evangelho faz isso. Só Cristo, ao dar uma nova natureza, faz isso. Se não houver mudança de coração, pode até ter mudança de prática, mas não uma mudança verdadeira. Eu posso impor regras, posso até cumpri-las, mas servirá apenas para aumentar o meu ego e a minha arrogância. Porque eu sou melhor, porque eu sou superior. Minha autossuficiência, em vez de me voltar para o Senhor de maneira dependente. Só tem uma pessoa que tem poder para vencer o coração corrompido do homem, e esse é Cristo. Somente Cristo, seu Evangelho, sua obra redentora na cruz. Quando eu tenho um coração transformado, é possível mudança verdadeira. Não por regras que me autopromovem, mas por causa da graça que me capacita a mudança. Por causa da graça de Cristo que me faz diferente. Por isso, para nós encerrarmos, como você vê a sua vida espiritual? Como algo que você faz? Com base na sua capacidade? Ou você nota a graça de Cristo que te capacita a mudança? Um dos grandes problemas existentes na nossa espiritualidade hoje é o problema de nos acharmos merecedores. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Você reclamou essa semana? Se você reclamou essa semana, e eu não parei para analisar, mas certamente reclamei essa semana. Mas se nós reclamamos, é porque nós ainda não entendemos a graça de Deus e a nossa condição. O que nós merecemos? Do que você reclama? Você reclama da sua casa? Você reclama da sua família? Você reclama do seu trabalho, do seu chefe, do seu vizinho? Nós precisamos entender que tudo o que passa da morte eterna, que era o que nós merecíamos, o inferno, a separação eterna de Deus, esse é o pagamento pelo nosso pecado, é o que merecíamos. Tudo que passa disso é graça. Tudo além disso é graça.
Nós estamos mergulhados, permeados da graça de Deus. O fato de você estar aqui hoje é graça. O fato de você estar com uma roupa para vestir é graça. O fato de você ter alguma coisa para comer é graça. Tudo é a graça de Deus porque nós não merecemos nada disso. Nós deveríamos levantar todo dia pela manhã. A primeira coisa que nós fazemos é nos admirarmos. Estamos vivos, é a graça de Deus. É o simples fato de estar vivo, é a graça de Deus na nossa vida. Mas nós nos achamos merecedores de coisas melhores. Nós nos achamos superiores aos outros, olhamos com arrogância, superioridade, porque começamos a confiar na nossa capacidade e achar que nós somos melhores, que nós somos merecedores. A graça nos leva à compaixão, à misericórdia e à graça, por entender que é alvo da graça e da misericórdia do Senhor. E é somente por causa disso que é possível ser diferente. Como crescer espiritualmente? É a pergunta. Focando em Cristo e sua obra. Amando, vivendo por Ele e para Ele, de maneira grata, por causa da sua graça em sua vida. É a única forma de crescimento. Qualquer outro tipo de tentativa focada no eu e no próprio mérito, não só fracassará, como impedirá de viver o verdadeiro crescimento espiritual que Cristo produz na vida do seu povo. Vamos orar.